Ada, eu te amo, te adoro. Vamos lá para uma leitura de registros, ou nesse sentido, deixar fluir. Pedimos a sintonização com os mestres, com as nossas consciências crísticas, aterramento com a Mãe Gaia, proteção para todos. Possamos acessar a licença para o eu superior de cada pessoa, que se conecta com esse canal e com essa energia. Nós possamos receber a guiança divina. Primeira opção, a pirâmide. Segunda opção, a rosa. Primeira opção, pirâmide. Segunda opção, a rosa. Estamos lá com o sol maravilhoso, uma tarde maravilhosa. Primeira opção, pirâmide, ok? Não tem como aparecer por conta que eu tô num ar livre. Nós temos a natureza que é muito mais linda, né? Do que ficar vendo a opção. Existe um olhar diferente sobre as coisas, né? Aqui fala de descortinar, tá? Como se você tivesse preso em algum nível, alguma perspectiva, alguma ideia, alguma visão. E que ela vai ser ampliada sistematicamente pela espiritualidade. Aqui o espírito vai te trazer o sustento, ou abrir uma oportunidade, uma forma de satisfação de alguma necessidade específica, ou de alguma oportunidade inesperada. Um espaço de cura, pode ser necessidade material ou mesmo uma oportunidade material de trabalho. Aqui fala de oportunidade, né, do espírito. O espírito provém o seu sustento, o espírito que é em Deus, né, ou a sua hierarquia, tá? Aqui fala muito, é como se você de repente pudesse respirar mais, ou tivesse mais auxílio, ou que as coisas, os ventos da mudança vão trazer, estão ao seu favor agora, tá? Que é alguma mudança positiva, algum contrato, alguma lição kármica, algum espaço de transformação do qual você vem passado, tá? Ou alguma colheita de algo já plantado no passado, que pode ser até de outras vidas, porque o karma ele não é apenas negativo. Então vem aqui de retorno kármico positivo no momento, com relação a algo, a oportunidade disso acontecer, mas que você precisa ampliar a visão, tá? Como se você estivesse só olhando para a dificuldade, ou para sentado, abraçado aos joelhinhos, olhando para baixo, no centro ou não está conseguindo confiar, acreditar. Existe um grande sol lá fora, e existe uma grande abertura, um grande espaço de liberdade, um grande movimento, tá? Exatamente. Para que você entre numa nova oportunidade profissional, para alguns mesmo. Para alguns envolve uma viagem, uma mudança, inclusive física. Para alguns é uma mudança de território, uma mudança de estado, tá? Mas para outros é uma mudança até de país. Mas aqui vem para alguns uma viagem que é uma oportunidade de emprego, de trabalho, ou de manifestação da satisfação das necessidades, ou do reconhecimento público, ou do sucesso. Tem uma nova oportunidade de você alcançar o sucesso. Para alguns é realmente mesmo um trabalho da onde você dali possa prover o seu sustento, tá? Mas para outros é algo mais grandioso. É o nascimento de algo novo, plantado pelo espírito no jardim da sua alma. Ai, que poético! O nascimento de algo novo, plantado pelo espírito no jardim da sua alma. Então, apenas creia. Se prepare para desfrutar de coisas boas, porque você passou por situações muito desafiadoras. Tem coisa aqui que é um presente de Deus para você. Uau, um presente de Deus para nós, estamos merecendo. Pelo menos eu quero. Espero que seja a minha opção. Eu sempre esqueço e aí eu escolho aleatoriamente. É muito difícil lembrar uma opção. Aqui tem a cura, seja de alguma tristeza ou de crenças, ou de talvez a fé que esteja faltando, tá? Ou uma falta de perspectiva que você precisa dar atenção para trazer, né, isso para um centro de clareza, acreditar que é possível, ok? Porque tem muito isso aqui, tá? Esse permitir-se. Tem uma tristeza muito profunda, para alguns envolve depressão, síndrome do pânico, pensamentos obsessivos, ou ansiedade, tá? Uma desconexão com a vida aqui. E aí você trabalha com Toriares, Netuno Lunar, Aromastiana, pela Virgo, com os elementais, que fala muito para alguns, vai precisar mudar de endereço quando possível, de casa, ou para quem não pode mudar de casa, buscar fazer alguma viagem, pequena viagem espacial, uma mudança de ares, tá? Ou uma mudança de hábito também que lhe permita ter um espaço de ousadia aqui, que vai trazer resultados bons, que você pode desenvolver
Por mais que eu quis trazer para os registros, tá? Uma leitura mais pro momento, mais de questões desse lapso temporal mesmo. Então a gente vai energias para o momento. Eu sempre respeito o que a espiritualidade traz, porque é o que a gente necessita, não é o que a gente quer, né? Eu não forço. Esse ver a vida com mais leveza, tá? Buscar aceitação de processos, aqui é um espaço de afastamento de coisas, pessoas, hábitos que não são saudáveis, tá? Aqui existe muito ajuda da espiritualidade para que você vá para um centro melhorado. Mas que você precisa fazer sua parte também, se esforçar. Esforça-te que eu te ajudarei, tá? Sim, tem muita energia sendo drenada ainda, tem muito desgaste energético por algum espaço padrão kármico. Aqui fala muito para buscar a solução, para quebrar um padrão kármico e sustentável. Para alguns tem a ver com relacionamentos, tá? Para outros tem a ver no espaço de vícios, de condicionamentos, seja condicionamentos mentais, a forma que você responde às coisas, você trabalhar questões que envolvam ressentimento, mágoa, ira, raiva reprimida. Porque isso te deixa muito reativo e você atrai situações que promovem algum nível de ruptura, tá? Então esse acalmar as águas, tá? Miguel sempre me fala, né? Calma, amor, calma. Então é isso, esse buscar esse acalmar as energias, trabalhar muito com tranquilitas e pacífica, né? Lamorai para ajudar a acalmar. Kutume, ajudar seu amor incondicional, tá? Tanto que é como se tivesse um vulcão em erupção, larvas de fogo, assim. E aí pode ser por situações recorrentes, pode ser por uma somatória de situações. Mas aí ter cuidado com isso, porque isso que está atraindo dinâmicas que não são favoráveis para você, tá? E faz parte do seu aprendizado o domínio da própria energia, do próprio fogo interno, o domínio da energia sexual, o domínio das questões que envolvem o plexo solar, a energia masculina, tá? O equilíbrio, exatamente. O seu próprio equilíbrio energético é uma das lições que você veio desenvolvendo nesse planeta e não tem como. A gente não consegue se afastar do nosso plano evolutivo encarnatório tanto quanto a gente gostaria. Sim, aqui é o estudo de algo que vai lhe permitir revelar algum dom ou alguma habilidade, tá? Seja com algum mestre, seja um estudo humano, mas estudo é necessário. Essa dedicação também a se reconstruir, a ter o domínio da própria energia, principalmente da energia sexual e a energia masculina, tá? O plexo solar, essa energia sendo fogo, elemento fogo, tá? Que seja raiva, ira, orgulho, agressividade, e que ela pode estar mascarada por uma pessoa super gentil e amorosa, que no entanto, aleatoriamente tem rompantes, ok? Nem que seja com o filho, nem que seja com algo que caiu e aí tem aquela explosão, enfim, fala dessas explosões, dessa energia a ser dominada, tá? Que é o centro de domínio, não tem como. Isso. Esse trabalhar com o Arcanjo Miguel, pedir colo para o Arcanjo Miguel, trabalhar mais essa aproximação dele, intimidade com o Arcanjo Miguel, alinhamento com ele, o que você pode fazer, em que momento. Então existe aqui meditação necessária, uma busca necessária, um domínio da própria energia para um espaço de liderança, que a própria espiritualidade vai te colocar, o que já está também para o seu caminho. Então a justiça humana está ao seu favor, a justiça divina está ao seu favor, existe equilíbrio kármico, existe oportunidades, mas existe um preparo necessário, um domínio da própria energia, da própria força, um novo método de ação, de atuação, e que você precisa ter atenção, e que é essa intimidade com Cristo Miguel que vai te ajudar a alcançar. Então é como se você não estivesse percebendo muito bem como se desenvolver, ou o que as coisas que estão chegando, ou que já chegaram na sua vida querem dizer, tá? Mas tem muito desenvolvimento de uma mestria, e que ela precisa ser feita, porque senão você vai continuar preso num ciclo, ou atraindo coisas e eventos que não são positivos, que lhe permitam desenvolver essa mestria, tá? Que fala muito, de algo só vai ser tirado da sua vida, ou um ciclo finalizado, ou um movimento ser feito,
a partir de um espaço dos aprendizados correspondentes às lições kármicas a ela inerentes, quer goste ou não, é assim que funciona. A gente não muda as regras do jogo. O máximo que a gente pode é definir que aceitar ou não e buscar responder da forma que é possível, né? E esse desenvolvimento. Então tem muito a concentração em resolver questões kármicas, finalizar ciclos kármicos no que tange ao encontro de alma gêmea kármica, chama gêmea kármica, a falsa chama gêmea, relacionamentos, traumas de relacionamentos, questões relacionadas à traição em algum nível. Tá? Tem um espaço aqui de libertação, de auxílio mesmo, mas que implica a lição kármica. Tá? Tem tempestades no horizonte, mas elas vêm com um objetivo específico, que é justamente permitir o seu desenvolvimento, tá? Então tem lições que a alma escolheu passar que elas não são agradáveis, e para isso você vai encontrar os parceiros ou atrair as energias correspondentes que não são fofas ou que não se comportarão da forma mais legal possível, mas que implica justamente a oportunidade perfeita para que esse desenvolvimento se dê. Então, karma, são papéis, né, que ambos desempenham e que combinam desempenhar, ou que acaba atraindo, né, por sincronicidade, e que é isso, tá? Então fala muito disso. Caminhos de fuga não vão funcionar, a espiritualidade fala, desenvolver estratégias para você entender qual é a pegada mais profunda da sua realidade de desenvolvimento ou de mestria, aí funciona. Mas você simplesmente querer fugir de determinados aprendizados é como se você não tivesse. O livre-arbítrio está mitigado no que tange a isso, o nosso próprio eu superior mitiga nosso livre-arbítrio, tá? Então a gente desenvolve condições perfeitas para aprendizados difíceis, tá? É mais ou menos isso nessa opção, tá? Apesar de ter reconhecimento público, ter sucesso em algum aspecto, ter auxílio, existe um outro lado aqui de desafio, exatamente. Então eu desafio, eu suplanto ele a partir do momento que eu resolvo a questão. Não tem como ficar pulando a questão apenas, tá? Para você ter atenção com relação a isso e buscar o direcionamento com o Arcanjo Miguel, tá? Buscar essa guiança para você não fazer as coisas sozinho e eventualmente enfiar os pés pelas mãos ou ficar tempo demais num processo que não é necessário, tá? Então, existe um desenvolvimento aqui, muita busca, muito desenvolvimento aqui, que é possível, mas a partir de um centro de desafio. Não adianta mudar, tá? E que exige cura, que exige luz no caminho, que exige discernimento, que exige mestria, que exige muita intimidade com a consciência crística. É o verdadeiro despertar da consciência crística, é o desafio a ser trabalhado agora, tá? Então as coisas elas vão vir nesse sentido, para que isso possa acontecer, certo? Então, como isso está colaborando para o verdadeiro despertar da consciência crítica? O que eu tenho que estudar, o que eu tenho que aprender, qual é o que eu tenho que desenvolver, qual é a técnica, tá? Para que você se sinta bem, para que você suplante os desafios, tá? E finalize períodos, tá? Exatamente, consiga passar aqui de estágios, suba dos degraus, mas aqui é muito pelo espaço correto, não tem como dar bug nas leis universais, tá? E aí tem muito, né, a energia do 333, energia de manifestação sim, mas a energia da manifestação onde exige uma estrutura correta, porque senão as coisas desabam e aí as coisas não fluem, tá? E aqui é um espaço de cura mais profundo, de questões emocionais do corpo emocional. É um centro que exige muita resiliência. A montanha se sobe só e agora é hora de subir a montanha, tá? Então exige essa resiliência, exige essa busca mais profunda para que você entre, tá? Numa espiral positiva, realmente positiva num aspecto maior. Tem muitas coisas relacionadas à cura emocional, à cura de vícios, à cura a nível profundo, ao domínio da própria energia, um espaço de purificação. Porque o Arcanjo Rafael fala, né? É preciso ser por inteirinho para poder, né, herdar majestosa mansão, não adianta. Então é aquilo onde você ainda não conseguiu se desenvolver que vai atrair, ou já tem atraído desafios, e existe luz no fim do túnel, sempre existe, por pior que seja o cenário, e aí se focar na luz, tá? Focar nas conexões crísticas,
Fala de não ter tanta pressa e sim buscar buscar resolver e compreender, desenvolver a mestria mesmo, tá? Certo? Muito bem. Essa foi a primeira opção. Segunda opção, que é a nossa rosa laranja, trabalha chakra sexual. Ter atenção aos vícios aqui, algo que está passando desapercebido, algo que é uma projeção do externo, algo que no externo você está vendo aumentado, que você tem atraído de uma forma aumentada, potencializada, mas que existe dentro e que precisa ser corrigida. Superar medos, tem muita questão do chakra base aqui. Na segunda opção, medos. Medos do próprio poder, empoderamento, um espaço de empoderamento. Então aqui existe muita intuição sendo despertada, dons intuitivos, tá? Alguém muito inteligente que vai te ajudar a cumprir seus contratos, que pode ser um mentor espiritual, pode ser um relacionamento. Mas fala de ajuda aqui. Uma oportunidade. E alguém que vai conduzir a sua intuição novamente ou buscar estar sintonizado com você. Tá? Então confie na sua intuição, no aumento de intuição, no desenvolvimento de dons psíquicos. Tá? Fala muito para confiança no Arcanjo Miguel também. Confiança nas consciências, naquilo que a espiritualidade possa trazer. Para alguns é a chegada de alguém, um rapaz. Muita energia de um rapaz que vai te ajudar. Humano mesmo, que pode ser para um relacionamento afetivo. Alguém que te ajude a romper e quebrar crenças. Para alguns é realmente para estabelecer uma relação espiritual. Muita energia aqui de uma relação espiritual, a auto-sacerdotisa. Tá? Vai te ajudar a cumprir seus contratos ou vai te ajudar a sair de um nível com relação a relacionamento. Alguém que pode ter um encontro que desperte algo muito profundo em ambos. Tá? Existe alguém que tem um contrato aí com você e que vai aparecer em breve. Isso para alguns. Para outros é questão com a hierarquia. Tá? Aqui fala muito dessa de você não estar tão distraído, tão apático, achando que nada nunca muda, nada nunca acontece, nada vai acontecer, a falta de fé, descrença. Tem uma energia aqui muito de tédio, que você vai precisar limpar isso, porque você precisa se abrir para o novo, se abrir para as oportunidades, para que elas chegam, tá? Então vai realmente, exige um esforço para você sair da energia da depressão, da tristeza ou da apatia, ou da descrença, do excesso de racionalidade, de achar que não é possível as coisas acontecerem ou mudarem. Tem um espaço de estagnação aqui no campo emocional, como se você não acreditasse no amor, ou nas novas possibilidades, ou em você mesmo, tá? Fala desse espaço de autoconfiança, de confiança na vida, confiança em Deus, sabe? De isso, visualizar cenários positivos, tá? Porque senão você encontra com a pessoa, tropeça com ela e não enxerga a pessoa. Né? O universo ele não vai criar uma situação que você seja atropelado pela pessoa só para que você enxergue. É melhor que não seja assim, tá? Tem muito isso, desse estar muito em si mesmado, são pessoas muito, em algum aspecto, muito voltadas para si. Isso tem a sua parte positiva, né, que te traz uma certa liberdade, mas também faz com que você não enxergue o cenário. Fala muito desse abrir para enxergar o que está ao seu redor, tá? Exatamente. Sair de uma postura da forma como você operou até agora, tá? Fala do excesso de viver excessivamente na própria mente, não ter espaço para outra coisa a não ser você na sua própria mente, não enxergar as pessoas, as situações, tá? Muito no automático. Então você não encontrou seu tesouro ainda, por mais que as coisas dêem errado, não se preocupe. Seu tesouro ele vai se revelar. Existe muita energia solar de Alice Vesta, existe muita energia de Cristo Miguel, do Criador Universal, do Criador de Yud Rivavre, tá? Vai te ajudar a... Então pode ter acontecido situações, ou você vir num crescente, ou numa rotina para alguns assim, a mesma coisa, todo dia, todo mês, todo ano. É que fala muito desse trabalhar em satisfação,
Existe muita insatisfação aqui com a própria realidade, mesmo que ela tenha coisas boas. E que esse sentimento, ele é um obstáculo para que as coisas boas cheguem. Tem como se tivesse uma parede, um muro entre você e as coisas boas. E essa parede, esse muro, ele está escrito insatisfação, apatia, distração, tá? Descontentamento. Então tenha atenção com relação a isso, porque é algo que a sua atitude pode educar os seus sentimentos. Você está falando de educação. E que é difícil a gente educar nossos sentimentos, nossas respostas emocionais às coisas. Mas é sobre isso. Então despertar de novas oportunidades, possibilidades. Tá? Para alguns pode ser um novo emprego, pode ser uma nova área de atuação. Então, um espaço aqui de crescimento que é possível. Tá? E se a gente desabrochar aqui, tá? Seja de repente você ficar mais interessante ou se permitir, para alguns vão sentir necessidade de mudar cabelo, maquiagem, penteado, o que quer que te deixe mais exuberante ou mais em conexão com a energia correta de radiância. Invocar as musas espirituais para te ajudar a manifestar a vida inspiradora. Ter um centro aqui de poder mesmo, tá? De grandiosidade, que de repente esse desabrochar é possível, ou de um poder de atração daquilo que você quer, ou de um poder das pessoas te perceberem, ou uma reconexão com esta energia, ou uma mudança para quem não se sente atraente, que é fora do padrão e que de repente, né, não se sente confortável na própria pele. É como se de repente você conseguisse internamente mudar a chave, a própria espiritualidade vai te ajudar nisso, para que você experiencie o que é a própria exuberância, a radiância, tá? Isso, exatamente. Poder, sintonia, poder, a sabedoria, a mente divina, a chama trina, os 3 primeiros raios, a contribuição única para o mundo. Para alguns é um despertar para o propósito espiritual. Para alguns é a garantia que você vai cumprir seu propósito espiritual, que é possível. Para outros é o retorno kármico positivo de coisas. Para outros é o retorno de um saber que você já traz ancestral por conta das suas vidas passadas. Para outros são oportunidades, seja de você dar sua contribuição única para o mundo, seja de você conseguir um emprego, um relacionamento. Aqui fala, de repente, você descobrir que o universo ama você. Tá? De repente você pá, é bem isso, tá? E ter movimentos que te tirem da estagnação, tá? Que você consiga ver, uau, então é isso, né? Também sou amado, também sou querido, né? É como se em algum momento, seja nessa existência ou em outras, você carregasse um sentimento muito profundo que deixou de ser querido pelo universo e que de repente há um movimento aqui que vai colocar você como queridinho do universo novamente, uau. E com esse poder mesmo de realizar essa questão muito profunda interna, tá? Novas amizades, novos grupos, talvez você tenha vontade de fazer parte de algum grupo, ou de sair com pessoas, ou de buscar novas relações, novas áreas de desenvolvimento. Aqui, ó, uma oportunidade de relacionamento mesmo. Manifestar a vida onde haja satisfação emocional, oportunidade seja de emprego, de trabalho, de viver a vida que você gostaria, e uma oferta de relacionamento, ou mais que uma para alguns. Aqui, para alguns tem opções, tá? Então você toma cuidado com a decisão que você toma. Para alguns você precisa permanecer no seu propósito. Para outros, o Arcanjo Miguel fala, eu vou trazer exatamente o que você precisa para que você possa viver a vida que haja satisfação emocional. Esteja atento às oportunidades, às possibilidades, busque guiança e direcionamento e mais proteção, tá? Mais conexão também com os 4 arcanjos e os 4 Elohims, tá? Eis que o campo de batalha pode se revelar um jardim de flores. Uau! Que lindo isso!
Esse é o campo de batalha que pode se revelar um jardim de flores. Motivos para amar a vida, se sentir satisfeito, mudanças significativas, tá? Um novo olhar sobre a vida, um novo olhar sobre si mesmo. Para alguns, assim, vai se desvelar até uma nova personalidade. E tá tudo bem. Tá tudo bem experienciar a vida de uma forma diferente. Ter uma outra cor de cabelo, um outro corte, uma mudança significativa que expresse essa mudança interna, que é iminente. Porque é isso, tá? Aqui tem pessoas que não estão disponíveis para você no momento. Então isso implica que eventualmente você pode deixar pessoas, deixar amizades, tá? Se distanciar de determinados interesses ou de pessoas e se voltar para os seus registros, se voltar para o caminho que faz mais sentido para você agora. Fala de indisponibilidade de uma mulher para você. Para alguns, trabalhar muito a indisponibilidade emocional que vem a partir de um espaço de rejeição da mãe ou de centro de muita raiva que a mãe carregou, tá? Principalmente a mãe que não foi muito feliz no casamento. Tem muita raiva reprimida aqui e que vem do aspecto maternal e que isso precisa ser liberado do seu sistema porque é como se você carregasse como uma memória muito forte, seja da barriga, memória uterina, seja dos padrões que você carrega, da referência que você carrega. Então, existe um honrar a mãe. Para alguns, você vai precisar fazer constelação familiar sistêmica para liberar determinados padrões aqui maternos ou um processo que envolva essa liberação mesmo do que é da mãe, do jugo da mãe que você carrega como referência e que você aprendeu e é automático, gente, não tem jeito, seja na memória celular, seja esse é honrar o lado materno da família num espaço, principalmente para quem a mãe ou o pai separou, teve outra mulher, né? Ou para quem havia traição no casamento, o casamento que não deu certo, ou o casamento que era meio arranjado, era normal. Minha mãe casou, meu avô deu uma surra na minha mãe para ela casar com meu pai, né? Então, se ela casou, obrigada. O dia do casamento dela foi o dia que ela mais chorou na vida. Então, imagina o tanto de raiva que ela não traz e o tanto de referência negativa com relação ao relacionamento e ao masculino. E tudo isso eu herdei e estou honrando em muitos níveis ainda. Então, fala muito disso. Aquilo que você está honrando do feminino da família precisa ser olhado e curado de algum modo, porque isso está se refletindo na situação amorosa, está se refletindo na sua vida como um todo. E está trazendo pragas para a sua vida de algum nível, tá? Para a sua plantação, para o seu jardim, para a sua existência, tá? Isso pode ser liberado, buscar padrões de liberação, tá? Ou desenvolver técnicas com algum curador ou mesmo de algum modo, né? Pedir para sua hierarquia te ajudar na liberação de padrões, fazer orações intencionadas com relação a isso, tá? Tudo que eu intenciono tem muito poder, né? Nós temos muito poder criativo, a gente só não sabe usar pelo bem. Muito poder de manifestação nós temos, tá? Às vezes a gente não manifesta as coisas por conta de karma, por conta de que não é o tempo divino, porque não estamos merecendo ainda, porque precisamos passar por um centro de restrição maior ou de aprendizagem mais difícil, tá? Mas às vezes é só porque não estamos usando o nosso poder de manifestação e de cocriação da forma correta. Como aqui tem questões ancestrais muito fortes, essa questão de trabalhar com Metatron, o nome de Deus é o Shaddai, tá? Pode ajudar nesse aspecto de curar questões ancestrais, tá? Esse desabrochar, esse tirar as pragas que existem na sua plantação, no seu jardim, e que advém de padrões kármicos familiares, de memórias, principalmente do feminino da família, ok? Ou atrair pessoas indisponíveis, ou pessoas que não são confiáveis, ou pessoas que são abusivas em algum nível, enfim. Ou não conseguir manifestar um relacionamento afetivo. Tem questões de relacionamento muito fortes, padrões kármicos de relacionamento. Para alguns envolve até violência mesmo, para outros não. Para outros é uma questão de manipulação, atrair pessoas manipuladoras, tá? Ou que não tem estrutura para oferecer, abusivas, tá? Então um espaço de abuso muito forte aqui, padrões kármicos nesse sentido de um feminino submisso, de um feminino, né? Tipo, o exemplo que eu dei, né? Minha mãe apanhou do meu pai, casou obrigada. Imagine que absurdo. Deu uma surra pra obrigar ela a casar. Aliás, ela apanhou do pai dela, desculpa, e foi obrigada a casar com meu pai. Olha que absurdo.
O casamento dela foi um caos, né? E a relação com o pai, por mais que ela amasse infinitamente, olha o tipo de masculino, né? Imagina dar uma surra homérica na filha para obrigá-la a casar com uma pessoa que ele gostava, que ele achava que ia ser bom para ela. E na verdade se revelou bem complicado. E é óbvio que ela já trazia contrastes de outra realidade. Isso é um exemplo extremo, tá, gente? Mas tem casos extremos aqui. Sim, tristeza, depressão, desconexão com a vida, a cura da criança interna, a criança ferida que honra a mãe, que honra o sistema, que abuso, tá? Que o abuso é normal, que vai precisar atrair alguém que pratique algum nível de abuso, ou de manipulação, ou de... tá? Porque precisa sofrer, ok? Aqui fala muito de vício em sofrimento, isso acontece, isso existe, é um espaço muito inconsciente de honrar o sistema familiar, tá? Submissão, servidão e escravidão, em algum nível. Tá? E é preciso ser trabalhado porque não tem jeito, senão fica ali, ou fica sem relacionamento, ou atrai relacionamentos tóxicos, ou se atrai um relacionamento bom, consegue destruir o relacionamento, não consegue nem perceber a oportunidade que lhe é oferecida. Tem muito isso aqui. Você tem tempo para resolver questões, é um espaço de desabrochar de dons ou de ideias. Ideias positivas serão meio que plantadas para que você possa desenvolver-se, curar-se, ou né, buscar soluções, encontrar um nível de liberdade aqui, estabelecer um nível de liberdade, um nível muito profundo de alma mesmo, tá? Aqui fala muito deste trabalhar para curar padrão familiar kármico do feminino da família e da ancestralidade, assim, tá? E que envolve submissão, escravidão, servidão em algum nível. Nem que seja a nível espiritual, tá? Mesmo que o casamento dê certo, né, a nível humano, existe muita questão de codependência ou de servidão espiritual envolvida. É subir a montanha, e a montanha se sobe só. É o desafio, é o se esforçar, tá? Esforça-se que eu te ajudarei ao focar, ao querer muito intensamente resolver determinadas questões e para o novo centro, tá? Desenvolver-se neste nível, recuperar-se, para alguns é um grande período de trabalho para se recuperar de depressão profunda, tá? Ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, tá? De relacionamento abusivo, questões kármicas muito fortes a nível de relacionamentos tóxicos. Vou fazer vídeo que fala sobre relacionamentos tóxicos, especificamente, relações de alma, karma, alma gêmea trevosa, alma gêmea das sombras, tá? Todo padrão de atração, contratos e pactos, ok? Existem desafios, mas você consegue suplantar as dificuldades, arregaçar as mangas, tirar seu tempo para respirar, fazer outras coisas, desabrochar, mas entender, não dá. Tem coisa que vai precisar ser resolvida e que implica uma grande transformação, não apenas para você. Um grande contrato que não vai beneficiar apenas você. É o feminino aqui, de toda a sua ancestralidade. Gratidão, espero que fiquem bem, que as bênçãos do Cristo Miguel estejam sobre todos, né? Da nossa ancestralidade, da sua ancestralidade positiva. E que você seja capaz de entregar aquilo que você veio ou que se propôs a fazer a nível de alma. Um beijo de luz, assim seja.